Olá, seja bem-vindo ao projeto de memórias do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Esse projeto foi criado e apresentado por mim, Lincoln Ribeiro, e meu amigo Victor Birwald. O intuito de nossa iniciativa é contribuir para a divulgação de ciência e para registrar a trajetória dos professores do Instituto, focando em seu trabalho acadêmico e área de especialização. Neste episódio, vamos entrevistar Yuda Goldman, professor titular aposentado do Departamento de Física Nuclear e pesquisador nas áreas de estrutura, desintegração e reações nucleares e propriedades dos núcleos. Professor, o senhor veio com a sua família da Polônia em 1936, anos antes da invasão da Alemanha nazista e os horrores da Segunda Guerra Mundial. Como foi a sua adaptação da sua família ao Brasil e os seus primeiros anos de educação básica? E como que o senhor julga o seu ambiente familiar no sentido de incentivar a busca pelo conhecimento? A minha mãe, ela me incentivava extremamente. Meu pai, pela capacidade que ele teve de adaptação, era muito inteligente. Mas quem incentivava, quem me acompanhava mais de perto em termos de atividade escolar, foi a minha mãe. E um dos livros que ela me deu foi justamente a biografia da Madame Curie, escrita pela filha dela, a Eva Curie, e traduzida pelo Monteiro Lobato. Eu não me lembro exatamente quando eu recebi, mas evidentemente foi depois de estar alfabetizado em português. Eu aprendi a falar português relativamente rápido. O meu pai, aliás, nunca aprendeu direito. Ele continuava se expressando ou em Yiddish ou em polonês. E eu fiz o primário num primário próximo de casa. Fiz na época, chamado ginásio, num colégio Oswaldo Cruz, que tinha que tomar o bonde para chegar lá. E o colegial fiz no Colégio Estadual Franklin Delano Roosevelt, que tinha um nível excepcionalmente elevado e onde eu tive como colegas dois pesquisadores excepcionais. Um deles, o Erich Moisés Nussensweig, extremamente inteligente, e o outro, o Ernest Zamburger. Nós costumávamos, por vezes, fazer sessões de estudo conjuntas nas diversas casas, ou do Moisés, ou do Ernest Zamburger, ou eventualmente na minha. Fiz vestibular, primeiro na Politécnica, onde fui admitido no curso de mecânico eletricista, e um ano depois, quando eu descobri que a engenharia não era exatamente o que iria me dar possibilidade de pesquisa, fiz o vestibular na física. E professor, teve alguém que influenciou na escolha ou foi o senhor mesmo que queria fazer pesquisa, então tomou essa iniciativa? Não, de certa forma foi
pelas leituras que eu fazia. A minha mãe, ela costumava falar muito do Einstein. E, evidentemente, a fórmula E igual a mc2 era extremamente conhecida. Agora, quando eu fiz vestibular, a bomba atômica já tinha sido utilizada por 2 vezes. Então, evidentemente, eu tentava entender o mecanismo da produção de tal quantidade de energia. Eu não tinha condição de entender. Na época que eu fiz o vestibular, foi começo de 1951, evidentemente, a bomba atômica já era bem conhecida, o mecanismo já era bem conhecido, mas, basicamente, a minha necessidade de tentar entender o mecanismo é que me levou à física. E no primeiro ano de engenharia, o senhor lembra o que teve de física no seu curso? Foi só física básica newtoniana? Não, era o curso... bom, só para ter uma ideia, um dos professores que eu tive era um físico, David Bohm, que, aliás, deve ser destacado como presença, e ele tinha um curso, o curso chamava Física Superior, e era um curso realmente com grandes aberturas. Eu, lamentavelmente, não tinha capacidade intelectual de interagir com alguém como o David Bohm, mas isso me influenciou bastante. E uma das curiosidades, o curso comportava uma matéria que atualmente não existe mais no curso, que era eletrônica. E eu mesmo como aluno cheguei a dar aulas de eletrônica no curso de física, e um dos primeiros cursos que eu dei depois de contratado pela física foi eletrônica. Ficou presente na vida do senhor desde Agora, a eletrônica, no momento, evidentemente é associado à computação. Mas naquele tempo era um problema de construção de dispositivos de medida. Então, o fato de eu conhecer bem eletrônica me ajudou na primeira experiência que eu fiz, já quando era pesquisador do Instituto de Física. Naquele tempo, na verdade, era Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ô professor, onde que ficava o prédio da engenharia? E aí eu queria que o senhor contasse um pouco disso. Não, no meu tempo, o prédio da engenharia ficava numa travessa da Avenida Tiradentes, chamada Praça Coronel Fernando Prestes. Atualmente lá fica a FATEC. A FATEC fica lá. E a física? Aliás, Centro Paula Souza, né? A FATEC, mas, depois de muito tempo. E o prédio ficava lá, era um conjunto de prédios. E a física, o departamento a da física, parte das aulas eram dadas na Maria Antônia, os laboratórios eram dados na parte de cima do Betatron, que é uma máquina nuclear,
que existiu, aliás, existe atualmente no Museu de Ciência, que fica em algum local da Lapa. E o Laboratório de Física Superior, que aliás era muito bem dado, principalmente era ótica, ficava na Brigadeiro Luiz Antônio. Ou seja, o senhor pingava de Como que prédio era o em prédio. transporte em São Paulo Tinha, nessa época, professor? Diversos lugares. Aliás, as aulas da Maria Antônia, naquele tempo, o Giorgio Boscati, ele tinha entrado, acabamos sendo amigos desde a entrada dele, e a mãe dele gostava de nos receber para almoçar. Então, a casa dos pais dele ficavam relativamente próximos da Maria Antônia e acabou sendo uma espécie de referência. Professor, mas o senhor fazia engenharia pela manhã e a física em outro horário? Como é que era esse? Engenharia era manhã e tarde, era tempo integral. Uhum. E a física era noturna. Eu não sabia que tinha esse curso noturno nessa época. Tá. Era um curso noturno, mas com professores, como eu comentei, excepcionais. Nessa época, 1953, esteve no Brasil um dos físicos mais notáveis que já houve, que era o von Neumann. Outro dia eu vi um artigo publicado na Folha que classificava o von Neumann como a pessoa mais inteligente que existiu no mundo. O seminário dele eu assisti. Onde foi? 1953. Mas foi aqui em São Paulo? Na Maria Antônia. Olha só, sobre o que era? O que ele falou lá? Não, ele fez um apanhado da física nuclear, como conhecida na época. Agora, eu, lamentavelmente, não tinha maturidade para entender. Eu teria feito grandes progressos se tivesse entendido o seminário. Nossa, muito interessante. Porque eu acabei aprendendo física nuclear, mas mais tarde. Na verdade, a física nuclear que eu acabei conhecendo fui eu mesmo que construí. Porque a época que eu trabalhei em física nuclear, a física nuclear era relativamente nova. Muito bom. Começou a se conhecer muito mais coisas depois. Professor, o que tinha em comum no curso de engenharia com o de física, de disciplinas? As disciplinas, a principal disciplina comum é a física, que depois acabou dividida em 1, 2, 3, 4, e a eletricidade. Aliás, o curso de eletricidade que eu tive na Politécnica foi dado por um professor de uma qualidade excepcional, que era Luiz de Queiroz Orsini. E ele era um curso realmente assim, bem abrangente. Quer dizer, o que eu aprendi nesse curso acabou sendo complementado por cursos posteriores de eletromagnetismo, mas esses cursos de eletromagnetismo da física basicamente eram de uma complexidade maior do que a eletricidade do Luiz de Queiroz Orsini. É geralmente um tema
diferente, né, ainda assim. E eu queria que o senhor falasse, aproveitando isso, professor, naquela época, como que era o acesso à informação? Então, acesso a revistas das novidades, a livros, os professores disponibilizavam notas de aula, como que funcionava? Bom, livros eram recomendados. E, basicamente, mecânica quântica era dada de uma forma relativamente superficial. O eletromagnetismo, um dos livros básicos que eu tenho lembrança, era o Jackson. Livro difícil. Não, que era um livro difícil. Aliás, muito difícil. É um livro muito difícil até hoje. Tá. E como que era? Era caro ter acesso? Tinha na biblioteca? Não, era... Dava para comprar, digamos. Eu, em termos econômicos, era relativamente privilegiado. Quer dizer, eu tinha uma boa condição econômica, então dava para comprar. Agora, tinha exemplares na biblioteca. A biblioteca ficava numa parte da Maria Antônia que a entrada é por um portão lateral. Não sei se vocês chegaram a conhecer a Maria Antônia. Eu entrei no prédio já. Tem uma entrada principal e tem um portão lateral. A biblioteca ficava naquele portão. Ou, digamos, com a entrada, com acesso àquele portão. Então, os livros existiam. E, além disso, a Politécnica tinha uma biblioteca privilegiada, onde dava para encontrar toda uma porção de livros. Eu me lembro de um livro de mecânica, excepcionalmente claro, escrito, aliás, em italiano, que era do Marco Longo. E eu, digamos, de certa forma, dominava o necessário de italiano. O senhor teve mecânica quântica durante a graduação nessa época ou foi só depois? A mecânica quântica foi depois. Mas havia uma mecânica quântica de um nível mais fundamental no curso, associada à física superior. O David Bohm dava o essencial. Tá. E o Bohm ele era do departamento de física, né? Sim, o David Bohm estava ligado ao departamento de física. Tá bom. E, professor, na época da pesquisa de raios cósmicos, o senhor chegou a conhecer a salinha que tinha dos experimentos? Eu cheguei a ter em mãos emulsões. Naquele tempo, os traços deixados pelas partículas cósmicas se davam em emulsões. Eu cheguei a ter em mãos emulsões com traços de radiação cósmica. E isso era da equipe do César Lattes, né, professor? Isso. Lembra que o César Lattes fez o trabalho fundamental dele em 1947. E quem acabou ganhando o prêmio Nobel foi o Powell, que era o supervisor do laboratório onde o Lattes e o Occhialini, não esqueça do nome Occhialini, fizeram basicamente as exposições. As primeiras exposições, que eram relativamente ambíguas, foram feitas no Monte Branco, no setor francês. As exposições que acabaram levando
a fundamentar o Maison Pi foram feitas em Chacaltaya. Chacaltaya merece um episódio à parte, porque o Lattes ganhou uma câmara de Wilson moderníssima. A câmara de Wilson veio para São Paulo e o melhor lugar para ela ser instalada era Chacaltaya. O filho do professor Gleb Vatagen era professor. Na época, eu ainda era aluno. E aí ele disse, bom, eu tenho que levar uma câmara de Wilson para Chacaltaya. E me propôs acompanhá-lo para levar a câmara. Eu achei que era uma ótima experiência, que eu pensava em montar a câmara em Chacaltaya. Bom, só que a câmara tinha que ser transportado e o grande problema naquele tempo no Brasil era os entrocamentos ferroviários. Então tinha que pingar de avião em avião todos os locais possíveis. E aí isso foi feito até chegar em Corumbá. Em Corumbá tinha um trem, que aliás tinha um nome trágico, chamava Trem da Morte. E ele ia de Corumbá até Santa Cruz de la Sierra. Bom, só que nós fomos de avião. E no nosso mapa constava que de Santa Cruz de la Sierra para La Paz havia uma linha férrea. Não existia. Fomos de caminhão de Santa Cruz de la Sierra até Cochabamba. Tudo bem, tinha que passar por lugares extremamente frios e a determinada altura da nossa jornada, um grupo de guerrilheiros intercepta o caminhão, olha os caixotes e conclui que são armas para o governo. Então, eles chegam e aí houve conversas intermináveis nossas com os guerrilheiros, porque não podíamos abrir o caixote. Se abrisse o caixote, não ia haver possibilidade de montar a aparelhagem. E depois de muito insistir, o chefe dos guerrilheiros, ele concluiu que o melhor era consultar o chefe regional. Bom, aí ele manda um emissário a cavalo consultar o chefe regional. Por sorte nossa, o chefe regional era um aluno de engenharia da Universidade de São Marcos, que é a universidade principal de La Paz. Aí ele leu a descrição que havíamos dado e ele concluiu que era material científico mesmo, que não podia ser aberto, e nos liberou. Continuamos até Cochabamba. Cochabamba havia comunicação de trem com La Paz. Mas esse material que vocês levavam era muito pesado, era grande? O que era? Era algo da ordem de umas 6 toneladas.
Uau. É uma câmara bem grande. É. Uma câmara de Wilson. E vocês fizeram as medidas lá de... Não fizemos. O que aconteceu foi algo trágico. Chacaltaya fica a 5.500 metros de altura. Eu fiquei com mal-estar permanente. Quer dizer, cheguei lá, não cheguei a me sentir bem. Então, acabei voltando para La Paz e de La Paz acabei tomando o avião para São Paulo. Que ano foi isso, professor? Isso foi em 1954. O senhor já tinha terminado o curso ou estava... Não, ainda estava fazendo a curso. graduação. Muito legal. E nessa o senhor já tinha conhecido o César Lattes, mas os outros personagens da história... Eu conheci o César Lattes de raspão. Aham. Eu, na verdade, comecei a conhecer o César Lattes alguns anos depois, que ele me consultou para algumas coisas que, devido ao meu conhecimento de eletrônica, ele achava que podia fazer medidas de radiação cósmica utilizando eletrônica. Então nós conversamos e desde então o César Lattes acabou ficando meu amigo. Entendi. Mas eu, na ocasião, não conhecia. Foi uma lástima, porque o César Lattes é de uma inteligência impressionante. O senhor não chegou a assistir um curso dele lá também? Que ele não assisti. Era esporádicos os cursos, Não né? assisti. Uhum. Agora, eu comentei o Aquilini. O Aquilini, ele acabou se tornando meu amigo em função, basicamente, também do Lattes. E o Aquilini, ele comentava comigo que ele conseguiu não ganhar 2 prêmios Nobel. Um foi o do Meson Pi, que ele participou bem ativamente, e o outro foi uma época anterior, onde tinha um físico inglês muito bom, que aliás ganhou o prêmio Nobel, que era o Blackett, que ele utilizou um método de acionar a câmara de Wilson. A câmara de Wilson, ela registra o traço por expansão. E o Blackett introduziu contadores Geiger em cima das câmaras de Wilson e, basicamente, ele disparava a câmara de Wilson, em vez de disparar caoticamente, disparava quando havia um evento para registrar. De maneira ordenada. Quer dizer, ele fez de uma forma que ele conseguia todas as expansões, ele tinha o registro. Professor, nós sabemos que o senhor conviveu e trabalhou com grandes nomes da física brasileira e do Instituto de Física, como César Lattes, Mário Schoenberg, Oscar Sala, Marcelo Damy, os professores Gleb Wataguin. Certo, o Gleb Wataguin, eu acabei me tornando, digamos, amigo dele, mais em função de ter sido amigo do André Wataguin. Então, quer dizer, o que eu tenho como lembrança do Gleb Wataguin foi o jantar que ele me ofereceu em Turim, com um vinho excepcionalmente bom, um vinho italiano chamado Barolo. E Mário Schoenberg, na verdade, eu não cheguei a conviver com ele. O que eu, já como professor, eu tinha diálogos com ele, costumávamos conversar.
Não, ele dava ideias interessantes, mas não diretamente relacionado ao assunto que eu trabalhava. O David Bohm, eu não tinha maturidade, enquanto ele esteve no Brasil, de conversar. O Oscar Sala. O Oscar Sala costumávamos conversar, tínhamos algumas divergências que a máquina nuclear primitiva dele, o anterior dele, era o Van de Graaff. E ele queria melhorar a energia. O Philip Bartlett Smith, que conhecia eletrônica, trabalhava diretamente com o Sala, era de opinião que mesmo com aquela energia dava para fazer experiências interessantes. Então, de certa forma, os diálogos eram de apoio ao Philip Bartlett Smith. E o Marcelo Damy, professor? O Marcelo Damy convivemos muito. O Marcelo Damy é um nome exponencial na física brasileira, que ele construiu o Betatron, que é a máquina que eu usei, foi a primeira máquina que eu usei, e posteriormente ele construiu o reator do IPEM. E esse reator, na verdade, ele não só idealizou, como estruturou por completo. O Damy, digamos, eu conversava no tempo que eu era professor, comecei a ser professor, e posteriormente, em ocasiões mais longínquas, quer dizer, mais longínquas da época que ele tinha ficado no IPEM, e ele era o presidente do CENEM. E ele foi aposentado em 1964. Ele voltou posteriormente, depois da anistia, e depois dessa época foi que nós tivemos contatos. Ô, professor, e depois que o senhor terminou a graduação, o senhor falou que foi trabalhar na indústria, né? Eu fui trabalhar na indústria. Conta um pouco pra gente como foi isso daí. Foi antes do senhor fazer mestrado ou fazia mestrado ao mesmo tempo? Eu nem cheguei, nunca fiz mestrado. Ah, não tinha mestrado nessa época, é verdade, né? Então, eu fiquei, digamos, em empresas. Depois da Ibrap, eu passei para outra empresa. E 2 anos depois, o José Goldenberg, havia voltado para o Brasil, e o Giorgio Moscati, que permaneceu meu amigo durante aquele tempo, ele sugeriu que para a eletrônica eu seria uma pessoa interessante. E aí eu fui contratado. Então comecei a trabalhar na física só em 1958. Começo de 58. E o seu trabalho nessa empresa era o quê? O que o senhor fazia lá? Eletrônica. Mas qual é o tipo de problema que tinha que resolver? Como? Qual o problema que o senhor tinha que resolver lá? Tinha um dos problemas que acabou me fazendo um bom nome,
foi a fábrica de válvulas da IBRAP que estava dando problemas. E aí eu fui até a fábrica, olhei as características do que estava sendo produzido. A válvula que estava dando problemas, naquele tempo se usava válvula. A válvula que estava dando problema era um pentodo. E eu desconfiei de que podia estar havendo um erro de posicionamento na fabricação da estrutura da válvula. E aí eu pedi que verificassem com cuidado, verificaram, era aquilo mesmo. Então foi um dos grandes problemas de eletrônica que eu resolvi, que na verdade nem sequer era eletrônica, era um problema de estrutura, de posição. Do equipamento mesmo que estava sendo produzido. Quer dizer, aí passou a funcionar, mas aí em vista de... naquela época eu achava que na IBRAP eu devia ser promovido numa posição e a Holanda foi consultada, eles disseram, não, essa posição é só para holandeses. Eu não era holandês. Aí eu insisti com o presidente da IBRAP, eu falei, não, veja, eu estou numa posição onde eu resolvo problemas que os engenheiros que vocês têm não são capazes de resolver. Ou me promovem ou eu peço demissão. Não me promoveram, eu pedi demissão. E aí o senhor voltou para a USP para fazer o aí doutorado? Eu passei a uma firma de equipamentos de medida. Parte dos equipamentos de medida eram equipamentos nucleares e outra parte era um osciloscópio até hoje conhecido, que é o Tektronix, que talvez vocês devam ter utilizado. Laboratório didático. E eu fiquei lá, aí apareceu um lugar na física. Bom, eu conversei com a minha esposa, falei, olha, é o que eu gosto de fazer, vou ganhar menos. Ela falou, bom, se é o que você gosta, vai. E aí eu fui. E quem que te orientou lá, professor? Qual foi seu orientador de doutorado? Meu orientador de doutorado nominal foi o Giorgio Moscati. Na prática, eu desenvolvi o assunto sozinho. Na verdade, eu fiz um doutoramento tardio, que eu nem acreditava em doutoramentos. Eu fiz o doutoramento em 1973, quer dizer, 18 anos depois de formado. E já com o Instituto de Física na cidade universitária. Com o Instituto de Física. Bom, aí fiz o doutoramento. Bom, eu, na verdade, o tempo todo era um pesquisador independente. Eu já tinha estado na França. Na França, o trabalho que eu fiz foi uma análise de níveis nucleares, levando em conta a presença de o que podemos chamar de quase partícula e modos coletivos. Fiz medidas no CERN. Aliás, no CERN, devido ao meu conhecimento, eu acabei ficando como chefe da equipe francesa.
Que ano foi isso? Mais ou menos 70 até 76. Também gênero vai e volta, vai e volta. Naquele tempo, passagens aéreas já estavam mais baratas. Houve uma época que eram muito caras. E como que financiou a sua ida para lá? O senhor tinha algum tipo de Era bolsa? CNPq. Ah, tá bom. CNPq era muito efetivo. Tá. Aliás, parte do financiamento posso ter tido pela FAPESP. Tá. E para essa nova aí, Dó? Eu queria voltar um pouquinho ainda no tempo, professor. E aí eu queria falar um pouco sobre como que mudou o ambiente dentro do departamento de física, houve mudanças durante a ditadura militar, em 64. A Que as ditadura coisas militar foi terrível. Porque as coisas mudam bastante, né? Da Maria Antônia para o surgimento depois de uns anos. Durante a ditadura, eu tive uma professora da Química, Ana Rosa Kuczynski, que dava apoio à radioquímica que estava sendo desenvolvido por um estudante de mestrado meu, Engels Finotti. E ela conversava sempre comigo, e houve um dia que ela avisou que provavelmente o dia seguinte ela ia faltar, que ela tinha que ir no médico, que estava com problema. Ok, eu falei que sim, está ótimo. Ela, ao sair da USP, ela foi presa e, ao que tudo indica, assassinada pela repressão. Eu tentei obter notícias dela, não consegui. Acabei tendo a informação via um professor da USP de que ela já tinha sido morta, não adiantava tentar procurá-la, e o pai dela, que tinha dado um suborno enorme para tentar liberá-la, eu avisei. Isso foi no começo da ditadura ou mais para a parte dos Não, anos isso 70? durante a ditadura. Mas isso foi nos anos 70 ou mais no começo? Eu acho que no final dos 70. Uhum. E nessa ocasião, o Engels, que é exatamente esse meu estudante, quando ele fez o mestrado, ele colocou no mestrado, na capa do mestrado, In Memoriam, Ana Rosa Kuczynski. Aí, a hora que ele apresentou na comissão de pós-graduação, teve alguém, ou alguns, não sei quem, que objetaram, disseram, não, vamos colocar isso aqui, e a polícia veio aí em seguida, em cima de nós. Eu consultei o Engels, se mantinha, eu mesmo recomendei que mantivessem, ele manteve, então é um mestrado que saiu em In Memoriam de Ana Rosa Kuczynski. E vários professores foram aposentados nessa época, né, professor? Do Instituto. Ou exilados? Não, na física, na verdade, o que aconteceu
é o autoexílio, que como bolsas eram relativamente fáceis, houve um número relativamente grande de professores que, no fundo, se exilaram. Mas a única aposentadoria que ocorreu no âmbito da física foi o Mário Schemberg. E, professor, como que foi fazer, então, a mudança do prédio da Maria Antônia para a cidade universitária, num ambiente desse onde os professores estavam se auto-aposentando? Como que foi montar o curso lá? Bom, em termos de laboratório, já existia o laboratório linear, que era uma máquina de elétrons, 75 MeVs, que foi ganha pelo professor José Goldenberg. O prédio onde eu acabei ficando era um prédio que tinha sido doado pela família Jafé. Então já havia um local. Aliás, no tempo que eu comecei a dar aulas, as aulas já ocorriam na cidade universitária, primeiro em cima do laboratório do Betatron, e o prédio desapareceu, e depois no prédio Basílio Jafé. As aulas aconteciam no Basílio Jafé. Como? As aulas aconteciam no Basílio Jafé. Já A biblioteca também no ficava Basílio lá? Jafé. E a biblioteca acabou sendo mudada para... Aliás, o prédio da biblioteca foi construído depois. Ô professor, e aí como que entra a física nuclear no meio desse rolo? Porque o senhor estava trabalhando na empresa, fez o doutoramento não, com... mas quando eu deixei a empresa, eu passei a fazer física nuclear. Mas qual foi a sua motivação? Qual foi o problema que o senhor queria estudar? Eu tentei me aprofundar em mecânica quântica e estudei o que existia disponível em termos de literatura de física nuclear. Aliás, havia alguns grandes livros. Eu me lembro de um livro que era mais ou menos assim, tinha acho que uns 6 centímetros de espessura, que chamava Preston, que abordava todos os assuntos de física nuclear. Eu me lembro de ter lido durante muito tempo esse livro. E aí o senhor teve algum problema que o senhor focou por muito tempo ali? Eu acabei tendo uma ideia do que poderia valer a pena em termos de experiência. Uhum. E qual foi o problema, assim, o primeiro problema que o senhor se interessou em tentar resolver em física nuclear? Como assim? Qual foi o primeiro problema que o senhor tentou resolver em física nuclear? Não, foi uma reação fotonuclear, a indução de uma reação fotonuclear, onde eu fiz medida da radiação gama emitida. Isso lá na física? Na física. E já tinha um equipamento para isso lá? Isso. O equipamento ficava no prédio do Betatron. E, aliás, quem colaborou comigo nessa experiência foi o Pisa, o Antônio Fernando de Toledo Pisa. Professor, então, naquele tempo, eu imagino que muitos dos nossos laboratórios estavam em construção, ou nem existiam, nem eram projetados ainda. E como foi
trabalhar na manutenção e na montagem de muitos desses equipamentos de física nuclear dentro do IFUSP. Não, no começo, isso, eu tive muito trabalho em articular uma equipe de técnicos. Agora, a certa altura, os técnicos eram uma equipe invejável, quer dizer, de muito boa qualidade. E, basicamente, o grande problema era ou construir algum equipamento que não existia comercialmente. Aliás, no começo, nenhum equipamento existia comercialmente. Depois passaram a existir e, a determinada altura, estavam colaborando comigo, que foram colaboradores durante muito tempo, o João André Guilhomon, que é exatamente o pai do Pedro Vinícius, que está no Gran Sasso, e o Yamato Miao. O Yamato Miao tinha um conhecimento excepcional de eletrônica. Nesse tempo, as unidades que se usavam não eram mais válvulas, eram transistores. E a determinada altura, mesmo os transistores acabaram sendo substituídos por circuitos integrados, que atualmente os circuitos integrados que se usa acaba se dando o nome pomposo de circuitos de grande integração. E como vocês conseguiam material para isso, professor? Tinha que importar muita coisa porque Sim, da produção? boa parte era importado. E CNPq, de um lado, FAPESP do outro lado, acabava dando os fundos para a compra do equipamento. Mas o processo era mais ou menos o que a gente tem hoje. Você escrever um projeto, encaminhar para a Não, FAPESP... você encaminha um projeto... E pede financiamento. Basicamente, a FAPESP ou o CNPq analisa a fundamentação e concede. E como que os computadores entram no meio dessa história? Porque os anos 70 teve... Eu imagino que tem alguns cursos bons lá, né? O primeiro computador que existiu fui eu que utilizei. Eles eram limitados, ocupavam um enorme espaço e o tipo de problema é que o maior problema que tínhamos de resolver para análise de níveis nucleares era diagonalização, De quer matriz. dizer, resolver matrizes. E só que eram limitadíssimas. Então, naquela época, eu tinha um bolsista de iniciação científica, que era aluno tanto da Politécnica como da Física, Janus Simon, e então ele dirigia e orientava uma equipe dos 12 estudantes. Então, a resolução das matrizes era feita parcialmente por computação, parcialmente manualmente, e naquele tempo a maneira de programar era via cartões perfurados. E o senhor chegou a aprender Fortran também? Fortran eu aprendi. Aliás, É. foi a única linguagem que eu aprendi. E o senhor fez algum curso lá ou aprendeu com livro? Como é que foi isso? Quer dizer, aprendi Fortran,
Só que a determinada altura dos acontecimentos, resolver começou a ficar complicado. Então eu mencionei esse Iano Simmons, ele resolvia e alunos de iniciação científica continuavam. Aliás, dois dos componentes da equipe da época foram professores, se tornaram professores da matemática posteriormente. Aliás, um deles, Siang, por uma enorme coincidência, orientou o mestrado do meu filho. Nossa. E o outro era o Holton Terrada, que acho que consta aqui mencionado. Como que é ver o fruto dos primeiros trabalhos com aceleradores no IFUSP dar origem a grandes laboratórios que são bem reconhecidos como o Pelletron, o LANF, o LINAC, entre outros ali das nossas análises nucleares? Digamos, atômicas, nós perdemos a chance de grandes laboratórios. O Lattes, a determinada altura, ele tentou montar um cyclotron. Numa certa ocasião, eu fui fazer análise do material e a possibilidade de um cyclotron ser bem sucedido, a minha conclusão foi negativa. O CNPq que havia me pedido essa opinião. E atualmente em Campinas, eles têm um anel de colisão. O Sirius? Que poderia ser um bom laboratório. Eu não tenho acompanhado o que eles fazem em Campinas. Quer dizer, em Campinas, o que eu conheço mais é o trabalho da minha primeira orientada de iniciação científica, que é a Alaide Mamana. Ela tem um grupo, mas o grupo é mais ligado ao que generalizadamente podemos chamar de complexidade. Mas dentro da física nuclear? Não, fora da física nuclear. É porque no síncrotron você consegue chegar em várias faixas de energia e são várias linhas, né? Você acelera o feixe e várias linhas que saem para você fazer análises nucleares ou atômicas. Você tira... Você tira a intensidade que você quer do feixe. A possibilidade de conseguir fótons monocromáticos dessa maneira que dá para, utilizando a relatividade geral, dá para deduzir como. Agora, outro ponto que também merece algum destaque é a minha colaboração com duas instituições, uma quase que no início de carreira, que era o SENA, da Escola Agrícola Luiz de Queiroz, de Piracicaba. Lá eu tive um colaborador com o qual acabaram sendo feitos trabalhos interessantes. O colaborador foi o Epaminondas Ferraz e
um dos trabalhos extremamente interessantes foi radioatividade encontrada na grama de um campo de futebol, a radioatividade do berílio 7. O berílio 7 é um dos isótopos que circula na atmosfera de origem cosmogênica. E outra colaboração interessante, aliás, também fora da física nuclear, foi com o Vanderlei Banhato. Aliás, Vanderlei ou Valdemar? É Vanderlei. De São Carlos, né? São Carlos, onde eu dei a solução para um problema que normalmente era feito por iteração, e eu dei uma solução exata. Aliás, foi um trabalho que acabei publicando fora da física nuclear. Que legal. Ô, professor, e terminando o seu doutorado, como que foi a entrada como pesquisador do IFUSP? Como que funcionava na época? Porque hoje é concurso, né? Não, na época, como que era? De certa forma, digamos, eu tinha assim uma qualidade relativamente boa. Eu não era titular, quer dizer, me tornei titular depois, mas eu tinha uma experiência relativamente boa em física nuclear e, além disso, eu tinha bastante experiência administrativa. Tanto que acabei me tornando chefe do departamento por 2 períodos. E quer dizer, na época da França, eu acabei publicando um trabalho extremamente interessante que apresentei no Canadá, na reunião da Sociedade Canadense de Física, que foi sobre propriedades que partículas adquiriam na reação próton sobre deuteron. E o trabalho que acabou me levando para Berkeley foi exatamente o que durante a conversa eu havia mencionado. Quer dizer, eu aventei uma hipótese bem articulada de mecanismo de explosão da supernova 1987A. Aliás, foi a maior explosão presenciada no universo. Felizmente aconteceu há 160 ou 150 mil anos-luz. Mas o brilho era aproximadamente equivalente a Vênus. Que lembra que Vênus brilha por causa da incidência da radiação solar e a reflexão que dá para a Terra. Quando que o senhor foi para Berkeley, professor? Quando que o senhor foi para Berkeley? É mais ou menos 1990. E foi como professor visitante lá para fazer essa pesquisa. O que eles tinham de diferente que o senhor foi parar lá? Espera, eu estou falando 1990, não.
Foi mais ou menos 1980. 80, tá. 80. E por que Berkeley? O que tinha de interessante para ir para lá? É que tinha o melhor físico nuclear do mundo, que era o Eric Norman. Ah, tá. Então eu queria trabalhar com ele. E como que foi o seu contato com ele? Como que... O contato com ele foi exatamente a supernova. Ah, pelo seu artigo... A supernova me abriu o caminho. Ah, entendi. Legal. E como que foi esse período lá? O senhor chegou e... Então, eu ficava e, na verdade, era uma situação de vai e vem. Então, eu ia, voltava. Eu nunca deixei de dar aula. Quer dizer, todas as aulas que eram me atribuídas, eu sempre dei. Continuei dando aulas, mesmo depois de 2002, com a aposentadoria compulsória, aos 70 anos naquela época. Depois se tornou aos 75. E aí o senhor foi professor, deu algum curso interessante lá em Berkeley? Como que eram os alunos que o senhor tinha, orientou, mestrado? Não, lá eu tinha convivência com toda uma porção de pessoas. Quer dizer, tinha o pessoal de Berkeley, aliás, tinha inclusive um argentino que acabou ficando lá, que era o Augusto Machiavelli, que tinha passado por São Paulo e eu tinha dado apoio para uma experiência que ele havia feito aqui. E foi meu amigo lá em Berkeley, além do Rick Norman, o Eric Norman. Que legal. E saiu algum artigo dessa época que o senhor escreveu em parceria com ele? Sim, esse artigo foi publicado. Tá. Esse artigo, na verdade, foi a tese de mestrado do Renato Einesmann, que eu havia citado inicialmente. Ah, legal. E quanto tempo que foi essa parceria com o Berkeley lá, professor? Até agora. O senhor ia anualmente lá, todo... Se eu estivesse com condição de locomoção fácil, eu iria para lá novamente. Legal. Teve alguma outra universidade dessas americanas que o senhor passou, foi professor visitante? Eu passei um tempo relativamente curto na Universidade de Toronto com Lynn Trainor. E o trabalho lá foi em quê? Não, eu troquei ideias. Ah. Não, nem sempre se faz trabalho objetivo. Quer dizer, trabalho objetivo é isso. E o senhor chegou a ir para alguma universidade europeia também? Foi na Polônia estudar alguma coisa interessante? Não, Polônia nunca voltei. Ah, tá bom. Eu nunca voltei para a Polônia. E, aliás, a outra pergunta que acabam me fazendo, se eu fui para Israel. Também não fui para Israel. Professor, o senhor já comentou que foi colega de classe do professor Moisés Nussensweig. Do colegial. Do colegial, né? E do professor Ernest Hamburger. Exato. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como que foi encontrar essas pessoas no Instituto de Física, ser colegas de instituto. E ambos, né, os três, tiveram uma belíssima carreira científica, acadêmica. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco as lembranças dessas pessoas, também da professora Amélia Império Hamburger. A Amélia não fez, não foi fez, do mas colegial. Também, lá imagino que o senhor tenha bastante memória. Física. Por favor, conte dessas pessoas pra gente um pouquinho. Digamos, foi uma enorme felicidade quando eu fiz o colegial de ter tido como colegas o Ernst Moisés Nussensweig e o Ernest Wolfgang Hamburger. Muitas vezes nós estudávamos juntos. Eu me lembro que
tanto o Moisés como o Ernest, na verdade a forma de pronunciar é esta, Ernest, eles tinham conseguido manusear os equipamentos de física experimental que existiam no colégio. Eu participei por alto dessa experiência, mas o que nós fazemos era tentar resolver problemas do dia a dia, exatamente do colegial. E no IFUSP, como que foi estar com eles no IFUSP? Não, quer dizer, nós acabávamos nos reunindo na casa do Moisés, que ele tinha dois irmãos, um médico, aliás, já bastante competente, e outro que acho que estava nos últimos anos da medicina, que é o Vitor. O Vitor acabou sendo um dos aposentados por tempo de serviço pela ditadura militar depois do AI-5. Ele acabou mudando para os Estados Unidos e lá permaneceu. Ele tem contribuições, se não me falha a memória, na vacina da malária, que um colega de medicina, que é o Indelbrando Pereira da Silva, já falecido, tinha chegado a desenvolver parcialmente. Agora, o contato com eles era excelente. Quer dizer, nós estudávamos, tentávamos resolver o que era possível. Que bom. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Eu tenho muito boa lembrança. Eu tenho Agora, eu, sob certo aspecto, talvez eu fosse um pouco mais folgado e eu me lembro de vezes que eu acabava dedicando sexta-feira à noite ou sábado para tomar chopp. É importante Então também. eu tinha uns amigos que eram, digamos, mais, Festeiros. de certa forma, boêmios. Eu gostava de tomar chopp. E como que era a convivência universitária nesse momento? Era muitos amigos ali do IFUSP, de outros institutos? Não, então, a convivência universitária, eu estava no noturno, na física, e um ano atrasado com respeito ao René Zellweger. O Moisés Nussensweig tinha ganho uma bolsa para a França. Ele passou parte do curso na França. É, foi estudar matemática lá, né? Legal. Não, ele era brilhante, tá? Não tem... É difícil dar qualificativos. Ô, professor, falando um pouco da área de docência, quais cursos que o senhor gostava de ministrar na época que o senhor estava no IFUSP? Não, eu fiz, digamos, eu não só dei os cursos usuais, como tive algumas inovações no curso de
física nuclear, quer dizer, eu praticamente estruturei um curso de física nuclear, e outro curso que me deu muita satisfação foi o curso que correspondeu a ensinar aos poucos alunos que assistiram à álgebra da relatividade, que é uma álgebra com alguma complexidade, e eu acabei desenvolvendo. Na época escrevi até uma apostila que deve estar numa das malas que eu guardei de documentação. Mas o senhor deu todos os cursos praticamente lá na física, né? Física 1, Não, 2, 3. Física de 1 a 4 eu dei. A física superior, do tempo que era superior, e depois mudou para a estrutura da matéria, eu dei. Lamento não ter dado nenhum curso de eletromagnetismo. É uma teoria muito bonita. Sim, foi um dos cursos que eu não dei. Só Eletrônica foi outro dos cursos que eu dei. Na física? Para física. Nossa, não sabia. É que eletrônica não existe. Agora não existe, mas na época existia. Ah, entendi. Então eu dava o curso de eletrônica. Olha só que legal. No começo era eletrônica com válvulas e depois a eletrônica com transistores. Nossa, interessante, hein? É. Perdemos isso. Na época o transistor estava começando, acho que sair no mercado, devia estar borbulhante, né? Quer dizer, a eletrônica era relativamente mal conhecida, mesmo no meio empresarial. Ô, professor, e deixa eu fazer uma pergunta. O que o senhor lembra da fundação da Sociedade Brasileira de Física? Sim, eu fiz parte. Como foi isso daí? Sim, ela ocorreu numa reunião que aconteceu em Blumenau, e basicamente todo o pessoal do meu laboratório foi, e entre recém-formados e eventualmente não, aliás, tinha recém-formados, tinha outros pesquisadores, e nós acabamos constituindo um grupo que correspondeu às primeiras assinaturas da fundação, que ocorreu em 1966. Essa foi uma ocasião curiosa, que houve colegas que ficaram receosos de assinar a ata da fundação, coisa que aconteceu mais tarde. Quer dizer, eles assinaram porque viram que não tinha acontecido nada com quem já tinha assinado. Por causa da ditadura, né? Era plena ditadura, 1966. Mas ainda era o tempo da ditadura branda. Do Castelo, né? Quer dizer, era o Castelo que, ao que parece, pretendia entregar o poder aos civis. Quer dizer, a impressão que eu tenho, e só que jamais ele manifestou isso de uma forma completamente clara, e a verdade que a ditadura continuou com o AI-5.
E o senhor chegou a ter algum cargo, participou mais ativamente da SBF lá, professor? Como? O senhor teve algum cargo lá dentro da sociedade Não, brasileira? eu na verdade era alguém que agia nos bastidores. Quer dizer, eu tentava e conseguia eleger o presidente, que obviamente era o cargo mais visível, e um dos presidentes, que eu não consigo lembrar se eu consegui eleger ou não, é um físico, meu amigo, falecido recentemente, que é o Luiz Pinguelli Rosa. Eu conheço. Eu estou lembrando que eu articulei a presidência e eu não estou lembrando se ele aceitou ou não aceitou. O fato que eu não tô conseguindo lembrar Sem se problema. ele chegou a ser o presidente. Sem Bom, problema. e atualmente está tarde para perguntar que ele faleceu. Aham. Bom, professor, eu vou conversar agora um pouco aqui para a gente pensar num problema que afeta a universidade e o IFUSP atualmente, que é a situação financeira. Apesar da pandemia e ter vindo um dinheiro do Estado para a infraestrutura, para adequação do prédio, das instalações, para voltar às atividades presenciais, a gente tem um problema ainda que hoje é muito latente, que é o problema de investimento em pesquisa, as bolsas defasadas e a grande evasão de cérebros. As pessoas estão indo assumir bolsas no exterior ou até mesmo desistindo da carreira acadêmica. Como que a gente pode... O senhor vê algum jeito de mudar isso? Tem havido, digamos, um investimento insuficiente. A USP propriamente, diretamente, investe relativamente pouco. Eu me lembro, no tempo que eu fui chefe do departamento, que o dinheiro possível vindo da USP que podia ser utilizado era relativamente pouco. Quer dizer, o grande dinheiro era CNPq e FAPESP. A dotação da USP, de uma forma geral, devia ser maior. Os salários estão relativamente comprimidos e a comparação, por exemplo, com a Universidade do ABC, que é uma universidade federal, o nível de salários é mais elevado. Mas precisa de um projeto nacional, né, professor, para despejar dinheiro em ciência no Brasil, né? Na verdade, o Brasil tem colocado relativamente pouco dinheiro. Na verdade, não é só em ciência, é também educação Básica. e acaba dando uma situação na qual, por exemplo, nós, em São Paulo, temos um nível salarial que é, no final da carreira, que é titular, que é bem inferior a basicamente profissionais com funções equivalentes. O Brasil tem um tipo de problema que é a disparidade regional. Por exemplo, um professor
de uma Universidade Federal de Manaus, evidentemente, tem o salário extremamente bom comparado ao nível da população. Agora, São Paulo e Rio de Janeiro acabam tendo uma situação de insuficiência. E, professor, nos anos 70 e 80, quais serão suas lembranças de incentivos de bolsa para os alunos? Tinha bastante coisa para mandar para fora, por exemplo? Não, houve uma época que aluno de bom nível conseguia bolsa de iniciação científica com relativa facilidade. E tinha muitos interessados para pegar bolsa nessa época? Sim, aliás, a quantidade de bolsistas e formados em nível mais alto que eu tive dependeu justamente da situação da existência de bolsas. Atualmente, eu não acho que seja tão fácil. Não é fácil e o valor está muito defasado com o preço. Então, às vezes o bolsista, se ele não tiver família ou tiver outros meios de assistencialismo, ele não consegue sobreviver. Porque o dinheiro mal dá para pagar um aluguel. A atualidade, uma bolsa de iniciação científica. Acho que até do mestrado hoje em dia, com a realidade do brasileiro, é difícil a pessoa pagar um aluguel e se alimentar o mês, por exemplo. Aqui em São Paulo o grande problema é basicamente que em locais bons de habitar, os aluguéis praticamente ultrapassam até o valor da bolsa básica do CNPq. Sim. Sem dúvida. Professor, queria que o senhor contasse um pouco sobre o seu trabalho como colaborador sênior do IFUSP. E nos últimos 10 anos, quais são os trabalhos ou projetos que o senhor gostaria de destacar que o senhor fez? Digamos, boa parte, basicamente, a orientação de doutoramento do Pedro Vinícius Guilhomon, preparação do curso especial que acabei ministrando no Instituto de Farmácia e Bioquímica. E esse curso o senhor preparou todo o material que ia ser dado? Como foi? Sim, quer dizer, o curso era realmente bem improvisado. Eu acabei fazendo comentário que eu não ia dar um curso de física, eu ia dar um curso de como pensar. Então, preparei relativamente com cuidado. Eu estive envolvido em trabalhos extremamente interessantes sobre atividade ou a presença de minérios ou elementos nos vulcões. Eu estou falando minérios, é que na verdade o que nós medimos são os elementos. Então há alguns elementos que acabam sendo interessantes a presença. Nós tiramos uma conclusão muito interessante sobre a formação do Hawaii, ou Havaí, como costumamos dizer, que dependeu de vulcões. Aliás, nós analisamos bem extensamente essa situação, tanto de vulcões como de meteoritos.
E professor, como é o nome do experimento que o senhor fazia, o espalhamento nas rochas? Não, então, boa parte do trabalho, que acabou sendo uma ferramenta extremamente importante, fornecida pelo reator do IPEM, é que havia a presença bem marcada de nêutrons térmicos. Quer dizer, o feixe de nêutrons térmicos otimizado era algo na casa do 10 elevado a 13 nêutrons por centímetro quadrado por segundo. Isso dava uma ativação extremamente fácil de medir. Lembro da dificuldade que nós tínhamos, que a presença basicamente de sódio, que é um elemento importante da crosta terrestre, o sódio acabava dando alguma dificuldade em medidas. Mas, apesar disso, as medidas foram efetuadas e, além da contribuição científica, elas acabaram permitindo ao Pedro Vinícius concretizar a feitura do seu mestrado. Professor, você já estava falando desse experimento. Queria que o senhor contasse um pouco sobre sua colaboração com o IPEM para a área de medicina nuclear. Nós tentávamos, parte do pessoal do IPEM, na época, agora menos, era relativamente inexperiente no conhecimento de física nuclear. Então, eu e colaboradores procurávamos basicamente dar elementos por uma compreensão mais alta, mais ampla. Mesmo recentemente, o Pedro Vinícius, antes de ir para o Gran Sasso, ele procurou estabelecer uma linha de colaboração que acabou ficando truncada. Tanto assim que, não fosse a pandemia, eu teria tentado conseguir algum orientado em nível de fazer um mestrado, justamente para colaborar com o pessoal do IPEM. Mas o senhor deu cursos lá, foi ajudar o pessoal nessa parte teórica da física nuclear ou ajudou com algum equipamento também? Não, a minha contribuição na elaboração do curso de física nuclear foi fundamentos teóricos. Ah, ok. E eu cheguei a rever um curso de física nuclear que o von Neumann deu no Rio de Janeiro e que ficou incompleto por causa de certos pontos que eu ainda não tinha resolvido. E que queria que comentasse um pouco sobre o ambiente do IFUSP no sentido do senhor fazer corridas por lá, a relação entre os departamentos, vocês saíam para almoçar, discutir as coisas. Quais que eram suas lembranças desse sentido do IFUSP, um pouco fora da parte acadêmica e da pesquisa? Não, a minha parte acadêmica, eu sempre fui extremamente participante. Na reunião do órgão colegiado mais importante do Instituto, que é a congregação,
eu procurava não faltar. Então, enquanto eu fui professor, devo ter me ausentado poucas vezes e, basicamente, às vezes era por razões de ausência, por causa de colaboração científica. Mas agora, professor, fora do acadêmico, dos ritos acadêmicos, compromissos, a convivência universitária na hora que vai relaxar e os almoços com o grupo de pesquisa... Sim, eu costumava, enquanto foi possível, nós tínhamos as reuniões almoço. Agora, além disso, como eu sempre tive uma atividade atlética, eu procurava fazer com que meus colaboradores ou os colegas do Instituto participassem de corridas. Eu lembro do tempo que diariamente eu percorria 12 quilômetros em 1 hora. E eu procurava também nadar, e eu acabei fazendo referência a que durante muito tempo eu e o Antônio Martins Figueiredo, ou Antônio Figueiredo Martins, posso estar trocando o nome, deixa eu ver, é Antônio Figueiredo Martins, ele nadava comigo. Aliás, nós costumávamos nadar e depois almoçávamos. E durante muito tempo, o Pão de Açúcar, que fica na entrada da cidade universitária, tinha um restaurante ótimo que utilizávamos. E o senhor nadava lá no CP mesmo? Como? No CP USP que o senhor nadava? Eu nadava na piscina do CP USP. Ah, legal. Legal. E a corrida era lá na cidade universitária? Era uma volta que tinha sido medida por alguém que dava 12 quilômetros. Professor, o senhor também conviveu e colaborou por muito tempo com o professor José Leite Lopes. O que o senhor lembra e pode contar pra gente? Não, o que era interessante com ele era discutir alguns tópicos que ele abordava extremamente bem nos diversos livros que ele publicou. E quando a anistia foi promulgada, eu e o professor Giorgio Moscati, em colaboração, pedimos que a FAPESP pagasse ao Leite Lopes em nível de titular, uma vez que o pessoal do Rio estava com medo de contratá-lo, que pudesse dar alguma dificuldade. E o Leite Lopes acabou dando um curso no qual eu participei. Ele dava as aulas do diurno, eu dava as aulas do noturno. E o pessoal que trabalhava comigo, algumas das pessoas que trabalhavam comigo davam as aulas de exercícios. Eu até guardei a apostila de exercícios que foi elaborada na época. Como que o senhor conheceu, professor? O Leite Lopes? Não, foi na época que ele levou uma marcha de alunos
para estabelecer a Universidade do Rio de Janeiro. E, na ocasião, eu conheci rapidamente. Conheci mais extensivamente na ocasião que o convidei. E aí, periodicamente, ele vinha e dava magníficos seminários. Ele tem o dom da palavra como poucas pessoas têm. Ele falava de uma forma notável. Os seminários dele eram realmente antológicos. Muito bom. E, professor, nos últimos anos a gente viu o surgimento de muitas pesquisas na área ambientais, né? E um dos, talvez, pesquisadores mais famosos é o Paulo Artacho. O Paulo Artacho. O senhor trabalhou com ele foi o seu Não, orientando? ele fez um mestrado comigo, aí conversamos e ele deu preferência para a possibilidade de trabalhar em poluição. Então, os filtros de poluição são coletados em caixotinhos especiais. E, basicamente, quando ele queria aprender a utilizar feixes de partículas carregadas, quer dizer, prótons ou alfas, isso foi feito no Van de Graaff, aliás, na verdade não no Van de Graaff, no Pelletron. O Pelletron já existia. Nós fizemos algumas tentativas com prótons. O ruído era muito grande, dava um ruído tal que impedia identificação do gama, e o gama servia para identificar as amostras. Aí mudei para alfa, que tem uma característica de uma penetração menor. O próton caminha com bastante facilidade. O alfa tem um caminho menor, então conseguimos resultados sem ruído. Eu me lembro de ter ficado uma noite toda, né, trabalhando com Paulo Artacho. Depois disso, ele continuou sozinho e acabou fazendo o doutoramento, utilizando justamente o procedimento. E, professor? Quando ele fez a livre docência, nós discutimos algumas vezes certas características relativas a linhas principais que poderiam estar presentes em determinado tipo de poluição. Professor, o senhor comentou do Pelletron, que ele já estava construído. Eu tenho uma curiosidade sobre a construção do Pelletron. Porque quando o senhor chegou lá no IFUSP, não tinha aquele Pelletron, não tinha nem o prédio principal. Não, hoje. O que tinha era o Van de Graaff. Era só o Van de Graaff e o Basílio. O Pelletron foi obra do Sala. Como o senhor já estava lá, como que foi aquele prédio subir? Eu não estava no Pelletron. Não, mas já estava no IFUSP. Quer dizer, eu estava no IFUSP. Eu já estava no IFUSP há muito tempo. Muito. E o meu laboratório, originalmente, era o Betatron, que depois acabou ficando o laboratório do acelerador linear, e, posteriormente, a maior quantidade de ativações que nós fazíamos era
via nêutrons térmicos do IPEM. Então eu estava entrosado no IPEM, procurando ativar amostras com uma frequência maior. Quer dizer, o que eu fazia, essencialmente, tecnicamente, eu chamava de espectroscopia nuclear. Quer dizer, fazíamos medidas extremamente precisas. Tem mais algum assunto que o senhor lembra? Queria comentar mais alguma coisa? Deixa eu pensar. O que tem de extremamente importante é o fato de minha presença em Berkeley. Quer dizer, eu não estava permanente em Berkeley. Quer dizer, eu relatei, era uma situação de ir e vir, passagens aéreas naquela época estavam num nível razoável. Então, o que acontecia é que eu recebi número relativamente grande de estudantes do Instituto de Física. Eu estava contando com os dedos, eu recebi em Berkeley um total de 8 estudantes. Eventualmente eu posso até ter esquecido algum, mas de qualquer forma, vamos dizer que eu recebi quase 10. Tentando lembrar professores do Instituto que tiveram atividade mais ou menos semelhante, eu não consigo lembrar de nenhum que tenha feito algo semelhante. E a importância de levar estudantes é que aprende-se particularmente. Veja, eu levava estudantes para a parte experimental. Então, o aprendizado em manusear instrumental científico sofisticado ganhou espaço no Instituto de Física. Então, o número que eu falei, 8, não é só importante por causa do 8, é importante por causa da contribuição à melhoria de sofisticação experimental. E o IFUSP, ele conta até com uma oficina de mecânica, né? Muitos usinados, material em aço, nós fazemos no IFUSP mesmo. A gente consegue ter essa autonomia, querendo ou não, de você não precisar pedir uma peça. E atualmente, digamos, embora eu não esteja participando diretamente, um professor do IFUSP, que é o Marcos Nogueira Martins, ele conseguiu fazer um prototipo de microtron, que é uma espécie de acelerador circular, e isso, eu acho que atualmente ele está com 3 MeVs, que é relativamente pouco, mas o importante é que na oficina mecânica do antigo Betatron, a mecânica precisa que permitiu isso foi realizada. A hora que eu falo mecânica precisa, veja, você está trabalhando com comprimentos de onda
em situações que manter a ressonância de uma determinada cavidade é algo que requer uma extrema precisão. Legal. É uma autonomia que nós temos, né? E o professor, para encerrar, esses alunos que o senhor recebeu em Berkeley, o senhor lembra o que eles foram fazer da vida depois? Eles foram para Sim. mestrado, doutorado? Bom, tem o Renato Einesmann, Bradesco. Aham. Tem a Maria Célia Perillo Isaac, que ela ficou comigo contratada como assistente e a certa altura ela recebeu uma oferta de $200 mil por ano e ela se demitiu. Eu cheguei a encontrá-la algumas vezes, mas não tenho notícias dela nos últimos tempos. O Paulo Pascolati se aposentou e resolveu cuidar da neta. Vito Vanin está no instituto. Talvez esteja na beirada da aposentadoria. O Otaviano Augusto Marcondes Helene Já aposentou, né? se aposentou. Ricardo Roberto Plaza Teixeira é professor na Universidade Federal, o campus de Caraguatatuba. Tinha o Manuel Tiago Freitas da Cruz, que, aliás, permaneceu muito tempo em Berkeley. Ele faleceu. Quer dizer, ele é falecido. Então a maioria acabou indo para academia mesmo, né, professor? Continuou os estudos. Digamos, vamos dizer que 3 deles, entre falecimento, E o mundo privado. banco e destino ignorado, os 5 permaneceram na academia. Pode ter mais, eu estava tentando rememorar, acabei não conseguindo lembrar. Claro. Tá ótimo. Mas isso, independente de qualquer coisa, tem uma importância bastante grande, exatamente no ponto que eu digo, sofisticação experimental. Fazer intercâmbio com outros laboratórios, entender a tecnologia que eles usam, as soluções para os problemas que eles chegaram e tentar implementar para a nossa realidade. Certo. Sem dúvidas. Eu particularmente, todos os laboratórios que eu entrei no IFUSP de análise de, seja atômica ou nuclear, é de altíssima qualidade. As máquinas, a precisão, a calibração, a parte da eletrônica das máquinas, computacional, realmente é uma estrutura. Eu não tenho muito parâmetro para ver, mas eu vejo que não deixa nada a desejar, vendo que as pessoas vão para o exterior e voltam, então é porque não tem nada a desejar com o que tem fora. Um osciloscópio Tetronics e basicamente um equipamento correspondente a amplificador, pré-amplificador, monocanal e coisas desse tipo, acaba sendo uma experiência extremamente importante.